Pessoal, já há algum tempo eu venho comentando com as pessoas que vêm me procurar nos meus atendimentos, para que elas aguardassem até a entrada do ano novo astrológico, ou seja, o próximo dia 20 ou 21 de março, para saber que decisão tomar a respeito das suas vidas. Isso baseado num aspecto astrológico que está ocorrendo na constelação de Capricórnio, ou melhor, no signo de Capricórnio, que indica uma transformação muito grande, uma transformação bastante profunda, que tanto pode atingir a humanidade como um todo, o planeta, como pode atingir algum aspecto da vida das pessoas. Para vocês terem ideia, a última vez que houve um encontro planetário de tamanha magnitude foi durante a Revolução Francesa, ou seja, por volta de 250 anos atrás. Né? Quem conhece um pouquinho de história sabe que esse foi um período praticamente bastante determinante de imensas e profundas mudanças que ocorreram na sociedade como um todo, na visão de mundo, nas questões dos direitos dos cidadãos, nas questões políticas, inclusive mais tarde até nas questões geográficas. Né? Foi uma mudança bastante intensa que ocorreu, né? Que chegou aí mesmo a começar a marcar um novo período na história. Agora nós estamos diante, novamente, de uma mudança desse tipo, pelo menos é o que apontam os planetas, que estão se reencontrando novamente no signo de Capricórnio. E Capricórnio representa tudo aquilo que está estruturado, tudo aquilo que está determinado, tudo aquilo que é definido como sendo certo, como sendo correto. E nós temos esse encontro planetário nos dizendo que isso tudo tem que mudar. Né? Para vocês terem uma ideia, nós temos Saturno, que representa a morte, representa a transformação, Plutão também, que tem esse mesmo significado, mas muito mais profundo, porque ele revira as entranhas daquilo que deve ser trabalhado. Nós temos Júpiter, que funciona como uma lente de aumento, fazendo com que tudo cresça. E nós temos a ação de Marte também, né? Nos obrigando a uma ação praticamente imediata. A gente não sabia dizer o que ia acontecer, né? Mas sabíamos que alguma coisa muito importante iria acontecer. Hoje, diante dessa questão do coronavírus, a gente percebe que era isso que o universo estava querendo nos dizer. É esse o recado que estava sendo dado. É o momento em que nós agora aqui, praticamente parados, né? Praticamente fechados dentro das nossas casas, somos obrigados a ficar pensando no que está acontecendo, sem, na verdade, podermos fazer muita coisa a respeito. É importante a gente ter as questões de higiene e etc., né? Mas isso tudo não basta, né? O que basta é que a gente tenha uma nova visão, que a gente tenha um novo conceito de uma série de outras coisas, já que nada garante que depois desse vírus venha um outro vírus, e depois um outro, e a gente não pode viver eternamente nas condições que nós estamos vivendo, né? É como se dissessem assim, ó, agora vocês são obrigados a parar para pensar, né? E não adianta, não tem nenhum lugar para o lado de fora para onde ir, a única saída que a gente encontra é a saída que está apontando para dentro de nós. E dentro de nós a gente ter capacidade de revisar sinceramente os nossos valores, sinceramente as nossas sombras, né? Admitirmos que mudanças são necessárias, que nós não somos perfeitos, que nós não somos os donos da verdade, e que isso que a gente considera como verdade, né? Talvez ela seja apenas uma faceta que ainda precise ser trabalhada, ser revisada, ser concluída e ser colocada em prática novamente para ver se realmente é isso que deve acontecer. O homem vem massacrando a natureza há muito tempo. Eu acredito que a grande epidemia do planeta, na verdade, é o homem
e não esse coronavírus que está acontecendo aí. Porque nós vemos, né, não precisa ser muito, a pessoa ser assim, muito letrada no tema, né? Mas nós percebemos nitidamente, assim, tudo de mal que a gente está fazendo para o meio ambiente, né? Os nossos hábitos são errados, a questão dos alimentos transgênicos, as questões do nosso modo de vida, as questões dos fast foods, as questões das baladas e etc., né? É como se a humanidade ela entrasse num ciclo de autodestruição e agora, de repente, aparece um vírus que lembrou, cuida do seu corpo, cuide da sua imunidade, cuide da sua alimentação. Sabe, aquelas pessoas que não estão nesse estado, que não estão bem cuidadas, elas acabaram se transformando em empresas, né? Não empresas. Acabaram se transformando vulneráveis diante de tudo isso. E é uma questão interessante, porque é uma questão que independe de classe social. Não adianta a pessoa chegar e dizer assim, ó, eu tenho dinheiro, vou fazer um tratamento aqui, vou fazer ali, vou no hospital caríssimo, né? Isso não resolve nada, né? Nós somos todos nivelados, de uma certa maneira, né? E somos obrigados a um olhar para o outro, tá? Não com a sensação assim, ó, eu vou enclausura quem está doente e pronto, né? E ninguém visita, ninguém toca. A questão é muito mais profunda do que isso, né? A questão é que, por exemplo, não adianta eu ficar enclausurado, eu ficar fechado na minha casa e do lado de fora, enquanto esse vírus estiver circulando, ninguém está salvo. Porque o fato de eu ficar preso na minha casa não significa que a hora que eu sair eu já adquiri imunidade, né? Isso é uma falsa ilusão. É claro, a gente tem que evitar a circulação do vírus, né? Mas a gente tem que entender que isso apenas não basta. Existem muitas pessoas em condições de vida dificílimas, pessoas que não têm casa, pessoas que não têm condições de higiene, pessoas que não têm condições de alimentação, pessoas que vivem aglomeradas em ambientes completamente insalubres. E essas pessoas, na verdade, elas estão mais sujeitas a esse tipo de vírus. E enquanto houver um único vírus circulando, o todo estará correndo perigo. Ou seja, é o momento da gente repensar a sociedade, repensar os valores e dar a todos os homens o mesmo valor e a mesma importância, que nós sejamos verdadeiramente aquarianos, que sejamos todos iguais, né? Como começou a pregoar lá atrás na Revolução Francesa, que todos os homens são iguais, e essa igualdade até hoje ainda não foi conquistada. Quando eu mudei aqui para a chácara, no começo minha preocupação era limpar o meu terreno. Eu achava que se meu terreno tivesse limpo, que nada de mal me aconteceria. Com o passar do tempo eu descobri que é necessário limpar o terreno do vizinho, muito mais importante do que limpar o meu, manter o terreno do vizinho limpo, porque qualquer ameaça de incêndio ou do que fosse, ela vinha pelo terreno do vizinho. Então a gente vai mudando de pensamento e começa a pensar no todo, né? E a partir daí a gente vai mudando as relações que a gente tem com as pessoas, com os lugares, etc. Eu acho que chegou o momento agora da gente começar a pensar na limpeza do terreno do vizinho, sabe? Não adianta só cuidar da gente, a gente tem que cuidar da sociedade como um todo, tem que cuidar da humanidade como um todo, porque a humanidade está realmente muito doente, já vem doente desde há muito tempo, e agora só essa questão do vírus, ela vem para nos alertar disso, porque ela bateu na nossa porta, bateu na casa de cada um, tirou a gente da zona de conforto. O importante de tudo isso é que a gente olhando para dentro, a gente perceba o que eu preciso mudar em mim, tá? Porque a partir do momento que eu mudo em mim, e cada um muda dentro de si, o mundo aos pouquinhos ele começa a mudar. A gente vem há muito tempo falando na chegada da Era de Aquários, né? E a gente sabia que algo do tipo iria acontecer, né? Estamos adentrando a nova era, mas a gente não pode colocar uma roupa nova sem tomar banho primeiro, né? Agora é o momento do banho. Vamos então lavar nossas almas, vamos nos higienizar, né? Não só as mãos,
mas higienizar nossos corações, nossas mentes, higienizar nossas crenças espirituais, para que realmente nós possamos entender que é dessa grande transformação de cada um é que vai ocorrer a grande transformação do todo. 2020 é o ano do Sol. Então, que a luz do Sol ilumine a todas as mentes, todos os corações, e ela traga muita, muita luz sobre essas questões todas, e disso tudo a humanidade possa renascer mais feliz, mais harmônica e mais fraterna. Obrigado a todos.